Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área. E nós vamos dar início às nossas aulas de Direito Constitucional, de Direito Jurisprudencial Constitucional, mais precisamente. E meus caros, como que eu dividi as nossas aulas de um modo geral em Direito Jurisprudencial Constitucional, né? Eu não vou ficar simplesmente copiando os informativos e colocando aqui para vocês o informativo, né, inteiro ali, fazendo aquela leitura exaustiva e chata. Não é assim que a gente vai conseguir captar o conhecimento que está no informativo. Então, o que a gente faz é o seguinte, eu, pelo menos, gosto de trabalhar dessa forma. Eu sistematizo, separo por temas e enxugo. Coloco ele aqui em frases mais objetivas possíveis, ou seja, coloco aqui, já separado por temas, os principais julgados dentro de uma metodologia que realmente é sistematizada, ou seja, eu tiro aquele informativo gigante, transformo em pouquíssimas linhas para vocês, e óbvio, aqui na aula você tem uma explicação daquilo que é necessário, daquilo que é indispensável de complementar, né, além daquilo que a gente já traz, tá bom? Maravilha. Então, sem maiores delongas, eu já vou puxar aqui para a nossa aula o nosso primeiro tema da aula de hoje, inclusive, que é direito à saúde, direito fundamental à saúde. Ele está aqui, acredito que eu vou conseguir compartilhar com vocês agora. Ó, tá chegando na nossa tela. E assim a gente consegue, né, começar a nossa aula então. Vamos lá, já está na sua tela, esse é o material da nossa aula de hoje, né, e eu vou passando aqui com vocês. Veja, eu acho que eu consigo ampliar aqui, não? Deixa eu ver se eu consigo ampliar, não sei, mas eu acho, depois eu vejo até com o pessoal do curso se é possível ampliar, e as próximas aulas eu gravo ampliado, né? Mas veja, vamos começar com a aula de hoje. Hoje, então, o direito à saúde, o primeiro tema que nós vamos trabalhar, e eu já vou puxar aqui para vocês, né? Olha, nossa primeira decisão, né? Porque eu separei por decisões, peguei todos os informativos, fiz realmente ali um filtro das decisões, né? E a primeira decisão que eu separei é uma decisão, inclusive, de 2023, extremamente relevante, em que o Supremo fixou alguns critérios para que o juiz possa intervir nas políticas públicas de saúde. Então, assim, você sabe muito bem que prova de magistratura, direito à saúde, direito à educação, são dois direitos que raramente não estão na prova, né? Muito raro mesmo. Sendo sincero, eu nem me lembro de quando não estiveram, né? Então, são direitos carimbados de prova de magistratura. Estadual ou federal, não importa. E o detalhe, o Supremo vem com essa decisão e fala, olha, tudo bem, é óbvio, o judiciário excepcionalmente, pode intervir nas políticas públicas de saúde. Agora, isso não pode ser feito de qualquer forma, e nós vamos aqui balizar, criar alguns critérios, e o juiz vai ter que seguir. Então, perceba a relevância dessa decisão, inclusive pensando aí nos concursos de magistratura, no ENAM, e assim por diante. Então, olha só, vamos lá. Essa decisão diz assim, são os requisitos, 5 requisitos. Aqui vai despencar em prova, olha só, 5 requisitos. Primeiro, a ausência ou grave deficiência do serviço público decorrente da inércia excessiva ou excessiva morosidade do Poder Judiciário devem estar devidamente comprovada nos autos. O que eu quero destacar com vocês? Percebam, nós temos aqui, eu vou até pegar um marca-texto, fica mais fácil, um critério que exige que o serviço público não esteja sendo prestado, ou então esteja sendo muito mal prestado, né? Esse é o primeiro ponto, tá? Decorrente de uma inércia ou morosidade do poder público, e o principal elemento desse requisito. Isso tem que estar comprovado nos autos. Então, o juiz vai ter que se basear na prova dos autos para realmente dizer que o serviço está sendo mal prestado. Isso tem que estar provado. 2, deve-se questionar se é razoável e faticamente viável que a obrigação pleiteada seja universalizada pelo poder público devedor, considerados os recursos efetivamente existentes. Vejam,
esse critério, quando a gente está lá nas aulas de direito material constitucional e a gente fala para o aluno assim, olha, as intervenções na saúde, na verdade, dos direitos sociais, só podem ocorrer se você tiver universalização. O que é isso, universalização aqui? É muito simples. Imagine que o Estado ele tenha que comprar remédio, um determinado remédio para uma pessoa. Se o juiz concede aquela decisão e fala, não, compra esse remédio, para aquela pessoa, tudo bem, é claro que o Estado, mesmo que seja um remédio caríssimo, que custe 5 milhões de dólares, o Estado vai ter condições de pagar. Para uma pessoa, ele vai. Agora, imagine se o Estado tivesse que pagar para todas as pessoas que precisam desses remédios, tratamentos caríssimos, que têm que ser feitos fora do país. Se o Estado brasileiro tivesse que pagar, será que ele conseguiria universalizar essas demandas? Ele conseguiria fazer para todos, ou nós criaríamos uma classe de privilegiados judiciais? Quem vai à justiça, um ou outro consegue, o resto não. E o resto morre, o resto fica sem aquele tratamento caríssimo. Então, o critério da universalização é indispensável para que o juiz determine que o Estado, que o ente público, pague por aquela demanda, por aquele tratamento, por aquele remédio. Então, se chegar à conclusão que não é universalizável, que o Estado não teria essa capacidade, então ele não pode pagar para ninguém. Então ele não pode pagar para ninguém, tem que negar, tá? É isso, né, que a gente fala tanto nas aulas de direito material e você vê o Supremo colocar na decisão aqui, tá? 3. Determina-se a finalidade a ser atingida e não o modo como ela vai ser executada. Traduzindo, olha, o juiz tem que dizer, ó, tá bom, o que é a nossa meta? Ó, erradicação da dengue, erradicação de uma determinada doença que está se proliferando aí por água parada. Ou então ele diz, olha, o município tem que arrumar essa vacina aí para todo mundo. Beleza, isso é uma coisa. Outra coisa é o juiz querer dizer como ele tem que fazer. Olha, você vai erradicar o Aedes aegypti? Tudo bem, então o juiz já fala. Então você vai contratar 100 agentes para combate, você vai contratar 3 carros de fumacê, você vai... Não, o juiz não pode fazer isso. Ele pode dizer, olha, a ordem é erradicar, né, o Aedes aegypti. A ordem não pode ser como isso vai ser feito, porque como isso vai ser feito cabe à administração, tá bom? Prestigiando-se, então, a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional entre as autoridades públicas, tá? Quarto critério, sempre que possível, deve-se permitir a participação de terceiros no processo, com a admissão de amicus curiae e a designação de audiências públicas. Então, essa participação de terceiros no processo, né? Maravilha. 5. Na implementação de políticas públicas, a decisão judicial deve apoiar-se em documentos ou manifestações de órgãos técnicos, os quais deverão acompanhar a petição inicial ou compor a instrução processual. Perceba que lá em cima ele disse, né, que aquela deficiência do serviço público, ela tinha que estar provada nos autos. Tá bom, então ela está provada. O serviço público é deficiente ou não está sendo prestado. Agora, o juiz vai mandar intervir e ele vai dar uma ordem para resolver o problema de alguma forma. Ele vai dizer, olha, você precisa chegar nesse resultado. A forma, o modo de fazer, cabe à administração. Tá bem. Só que para ele dizer que você precisa chegar nesse resultado, que você precisa fazer isso ou aquilo, né? Ele não pode se pautar nos critérios subjetivos dele. Olha, eu, juiz, acho que o melhor é isso. Não. Ele tem que se pautar, perceba, né? Em documentos ou manifestações de órgãos técnicos. Porque você está na área da saúde. Quem entende de saúde é o médico, é o enfermeiro, é o biomédico, é o cara do raio-x, etc. Não o juiz. O juiz entende de direito. Então, para que ele diga o que é aquilo que a administração deve buscar na área da saúde, ele tem que se basear nos critérios técnicos, né, que venham desses documentos e manifestações de órgãos técnicos da saúde. Tá bom? É isso, queridos. Maravilha. Então, esses 5 critérios, podem ter certeza, vão despencar nas próximas provas. Bem, e aí eu separei depois, porque perceba, essa é uma decisão geral. Agora, na sequência, nós vamos ter, literalmente, né, um bombardeio de decisões relativas a temas específicos. Então, a gente vai começar com o fornecimento de medicamentos, mas a gente vai falar de vários outros. Olha aqui, a primeira decisão, até fui enumerando para vocês verem. A primeira decisão, só ao colocar água, que eu falo demais, né? Ela diz assim:
o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Então, queridos, medicamento não incorporado a ato normativo do SUS é a lista do SUS, né, do que o SUS vai fornecer gratuitamente. Então ele tem lá, olha, vou fornecer dipirona, vou fornecer saldieno para você problema do seu estômago, camisinha, vou fornecer os medicamentos que ele vai fornecer. Camisinha não é medicamento, mas também não tem problema, acaba que dá também, né? Então veja, o que ele vai fornecer? Aí ele diz assim, olha, o fornecimento de medicamentos que não estão na lista do SUS. É possível fornecer medicamento que não está na lista do SUS? Até é possível, só que olha só, exige cumulativamente os seguintes requisitos. Então, beleza. Primeiro requisito para eu conseguir um medicamento pelo Estado que não está na lista do SUS de distribuição gratuita. Comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado, circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente de imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia de fármacos fornecidos pelo SUS. Traduzindo, você tem que provar que o seu paciente, especificamente, só pode com aquele remédio específico que você está dizendo, e que aqueles que estão lá no SUS, que tratam a mesma doença, não servem para o seu paciente. Aqueles ali, eles são bons, mas não servem para o seu paciente. O seu paciente precisa desse outro especificamente. 2, incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento. Então, também tem que provar que você não tem condições de comprar esse medicamento. E 3, existência de registro do medicamento na Anvisa. E, como regra, é isso. Então, perceba, uma coisa é a lista do SUS, outra coisa é da Anvisa, né? A Anvisa liberou lá vários remédios. Ela libera, fala assim, ó, você pode vender 50 remédios aqui para dor de cabeça, mas o SUS só fornece esses 2 de graça. Os outros 48 você compra, né? É isso. Então, a lista do SUS é a lista de medicamentos que estão liberados para venda no Brasil. Desculpa. A lista da Anvisa é a lista de medicamentos que estão liberados para venda no Brasil. Basicamente é isso, tá bem? Essa é a lista da Anvisa. Agora, a lista do SUS é aquilo que está sendo distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, tá? Então, ele diz o seguinte, a terceira, então, requisito é que esse medicamento que você está pedindo esteja pelo menos registrado na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Então, o que a agência permite o uso, né, daquele medicamento, e especificamente, sobretudo, né, o medicamento dentro da bula, né, aquilo que a bula do remédio diz para que ele serve. Ou seja, em regra, o paciente não vai poder exigir do poder público o fornecimento de medicamento de uso off-label, fora da bula. Então, olha, eu quero esse medicamento, mas a bula dele não diz que ele serve para aquilo. Né? Como regra, não pode. Mas, excepcionalmente, até se admite, né? O paciente pode exigir do poder público o fornecimento de medicamento de uso off-label, caso esse uso fora da bula tenha sido autorizado pela Anvisa. Então, mesmo fora da bula, mas a Anvisa já autorizou, aí tudo bem, pode permitir, tá? É isso. Bem, vamos para a nossa terceira decisão. Segunda, na verdade, porque a primeira eu não contei, né? A primeira foi geral, essas já são decisões específicas. Segunda, ainda de fornecimento de medicamentos. Em regra, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, sendo que a ausência do registro na Anvisa impede, via de regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Traduzindo, se não está na lista da Anvisa, você não pode, né, mandar fornecer o medicamento. Isso é a regra, tá? Não está na lista da Anvisa, não está liberada a venda no Brasil, não pode mandar fornecer o medicamento como regra. Tá, porém, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos em registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa, em apreciar o pedido. Traduzindo, já entrou lá com o pedido na Anvisa, e a Anvisa está enrolando. A Anvisa não está fazendo o papel dela, não está cumprindo os prazos, e o medicamento não entra, né? Então, nesse caso, até é possível, desde que também preenchidos 3 requisitos. Primeiro, a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, então já tem que estar o pedido lá. 2, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação exterior, então não está liberado no Brasil, mas está liberado na França, em Portugal, está liberado nos Estados Unidos, né? E 3, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil, ou seja, o Brasil não tem nenhum outro remédio que substitua aquele, tá? E as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente buscar a União, colocar a União no polo passivo. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco sobre quando a União obrigatoriamente tem que estar no polo passivo dessas ações. Embora a responsabilidade seja solidária, possa acionar qualquer um dos entes nas matérias de saúde, existem casos de medicamento, especialmente medicamento, fornecimento de medicamento, que eu vou ter que chamar a União, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas não preocupa agora.
tá? Até porque a gente sabe que o STJ e o STF deram decisões distintas, mas não vamos falar disso. Terceira decisão, ainda sobre fornecimento de medicamento. O Estado pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Anvisa. Então, é possível que obrigue o Estado a fornecer medicamento não registrado na Anvisa, né? A gente acabou de ver, inclusive, uma decisão nesse sentido também. Se, a sua importação estiver autorizada, então já posso importar, né? Não estamos vendendo no Brasil, mas se quiser importar, pode, já está liberada a importação. 2, ele se mostrar imprescindível ao tratamento, não sendo possível substituir o produto pleiteado por outro remédio que esteja na lista do SUS. E 3, né? Houver incapacidade financeira do paciente. Então, basicamente repete os critérios da decisão anterior. Ótimo. Agora, algumas decisões importantes. 4, 5 e 6 estão todas bem relacionadas. Vamos lá. Lei que autoriza a produção e distribuição da pílula do câncer, chamada de fosfoetanolamina sintética, sem prévia aprovação da Anvisa, é inconstitucional. E eu trago esse caso até para a gente poder falar o seguinte, olha, como regra, né, quem é que tem que liberar fornecimento de medicamento no Brasil? É a Anvisa. Mas por quê? Porque ela é um órgão técnico, né? Como a gente falava, que lá tem médico, lá tem farmacêutico, lá tem químico, tem biólogo, tem uns profissionais, sei lá, quem que ajuda, quem que arruma isso, né? Mas os caras estão lá, eles são formados nessa área, eles têm condições de avaliar qual é o medicamento que eu posso liberar, qual não. Então, essa aqui não é a única decisão do STF nesse sentido, tem várias, tá? Mas a gente traz essas para ilustrar. Então, veja, quem libera esses medicamentos é a Anvisa. Não dá, por exemplo, para o próprio legislador querer liberar. Imagina, né? O Tiririca, Alexandre Frota, Kid Bengala, quem mais aí, né? O Kid Bengala não foi eleito, não, né? Mas o Tiririca e o Alexandre Frota foram, né? Rita Cadillac, sei lá quem mais, se unindo lá para verificar qual medicamento que eles vão liberar para vender no Brasil. Não faz o menor sentido. Então, o Poder Legislativo, ainda que ele que faça as leis, ele não pode criar uma lei, né, liberando um medicamento. Ele não pode criar uma lei liberando o uso de um medicamento no Brasil, porque essa é uma competência da Anvisa, tá? Então, perceba, nem o legislador pode tudo. Por isso que essa decisão do Supremo, você precisa ler, especialmente a primeira palavra dela. Lei que autoriza a produção e distribuição da pílula do câncer, podia colocar qualquer outra aqui. Lei que autoriza a venda do remédio X, lei que autoriza a venda do remédio Y, para isso, para aquilo, não importa. Isso aqui é inconstitucional, porque quem tem que autorizar é a Anvisa. É a Anvisa. Tranquilo? Então, esse critério é da Anvisa. Beleza? E aí, essa pílula do câncer, na verdade, nada mais foi, na época, do que um químico, acho, alguma coisa assim, de uma faculdade, acho que foi até da USP, que falou que tinha inventado a pílula do câncer, que curava câncer. Você tomava lá e curava câncer. Era quase que leitinho lá, tava tomando leitinho em cápsula e não resolvia nada, né? Obviamente, por isso, senão já estava liberado para todo mundo comprar, vender, consumir, né? Para poder não ter câncer, né? 5. A lei, mais uma vez, que autoriza a produção e comercialização de medicamentos inibidores de apetite, os anorexígenos, sem prévia autorização da Anvisa, é inconstitucional. Veja que a decisão 5 é cópia da decisão 4. A 5 é cópia, vou repetir, a 5 é cópia da decisão 4. Só mudou o medicamento, eu só trouxe isso aqui para te ilustrar. Então, assim, às vezes na sua prova não vai estar lá pílula do câncer, e nem medicamento anorexígenos. Vai estar outro lá, qualquer outro, não importa. Não importa o que coloca lá, meu amigo. Né? Quem libera é a Anvisa, não é a lei, não é o legislador, não é o Tiririco, o Alexandre Frota que vai liberar qual remédio você vai usar. Né? Não é. Tranquilo? Quem vai liberar o remédio que você vai usar é a Anvisa. Então, isso tem que ficar bem claro aqui na sua cabeça, porque a prova pode colocar qualquer outro, não importa. Tá? 6. Pós-raras. Olha só essa decisão que legal. Então, ele falando agora do Poder Judiciário, falando de intervenção judicial na saúde, né, a famosa judicialização da saúde, e ele vai dizer o seguinte, olha, ele pode obrigar a administração a manter estoque de medicamentos específicos contra doenças raras. Então, veja, esse caso é um caso até muito interessante,
e muito tranquilo até, na minha visão. Veja, o que nós temos nele, né? Deixa eu tomar uma água. O que nós temos nesse caso, meus amigos? Olha só, veja bem. É uma situação que acontece muito, especialmente em municípios pequenos, né? Municípios menores, né? Essas regiões menores. Veja, às vezes você tem ali uma pessoa, ou duas, três pessoas naquela região, naquela cidade, que tem uma determinada doença considerada rara, traduzindo. É uma doença que pouquíssimas pessoas têm. E se pouquíssimas pessoas têm, você vai ter ali poucos remédios disponíveis para o tratamento daquelas doenças. E, obviamente, se o município, por exemplo, normalmente o município, mas se o Estado, de um modo geral, tem que fornecer aquele medicamento, ele vai ter que fazer uma compra daquele medicamento para fornecer. Só que o medicamento também tem data de validade. Então, o que na prática acontece muito? O pessoal acaba comprando o remédio só quando aquela pessoa que precisa do medicamento vai lá pedir, né? Aí ela vai lá, pede, aí os caras vão comprar o remédio, aí demora, a pessoa fica sem o medicamento. E aí, o que aconteceu na época? Entraram com uma ação, um desses casos, né? Acabou chegando no Supremo, mas entrava-se com a ação pedindo o seguinte: olha, pô, você precisa manter um estoque aí desse medicamento, ainda que seja um estoque pequeno, sei lá, de 6 unidades, 10 unidades, 15 unidades, porque todo mês eu tenho que vir aqui buscar, se toda vez eu for esperar, eu vou morrer, né? Então é isso, basicamente é isso. Então, chegou-se à conclusão seguinte: olha, o Poder Judiciário, ele pode obrigar a administração pública a manter o estoque de medicamentos contra doenças raras. Por quê? E, claro que não é um estoque gigante para perder medicamento, não é isso, mas é um estoque mínimo para atender essas pessoas, tá? Ele precisa ter esse estoque, porque na prática não se tem, diferente às vezes de outros medicamentos, que são medicamentos de uso, né, contínuo, que várias e várias pessoas buscam na administração todos os meses, então é diferente o controle. E aí existia mesmo, e existe até hoje essa desídia, essa omissão mesmo da administração pública em manter esses estoques, e o Judiciário veio, o Supremo veio e ratificou essa decisão, dizendo, olha, pode obrigar sim a manter esse estoque, tá bom? Maravilha. Bem, decisão 7 e decisão 8, vamos lá. Tô achando que eu peguei pouca água, né? Tô falando muito. Decisão 7, meus amigos. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, então todos eles têm competência comum e concorrente, né, na verdade, para dispor sobre saúde, artigo 23 e 24, e no caso dos municípios, né, você pode colocar aqui mais o 30, inciso 2, né, junto com o 24, maravilha. Então, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Isso aqui é a responsabilidade solidária dos entes, né, na área da saúde. Então, é por isso, e aí já falando de algo prático, né, que você pode acionar judicialmente qualquer um deles. Você pode acionar o município, você pode acionar os estados, você pode acionar a União, e você pode acionar isoladamente, ou pode acionar também, né, em litisconsórcio, passivo, tranquilo. Você pode acionar todos, pode acionar só dois, pode acionar só um, tá? Como regra, você ter essa liberdade, porque a responsabilidade é solidária. Essa é a regra. A gente vai ver que, obviamente, existem algumas ações que, obrigatoriamente, a União vai ter que estar no polo passivo. E, óbvio, se ela tiver que estar no polo passivo, qual é a consequência prática? É o deslocamento dessas ações para a Justiça Federal, competência com base no artigo 109, inciso 1, né? Não tem nem o que discutir. Artigo 109, inciso 1, vai deslocar isso daqui para a Justiça Federal, quando a União tiver que estar lá nessa ação, ou quando você optar por colocar ela na ação. Vai ter que ir para a Justiça Federal. Agora, se a União não estiver no polo passivo, aí mantém-se, como regra, na Justiça Estadual, tá bom? Maravilha. Bem, então vamos lá, vamos seguindo. Então nós temos aqui que os entes são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e você já sabe da primeira consequência, e extremamente relevante. E diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, veja, o juiz vai fazer o quê? Vai distribuir aqui, ó, quem que vai cumprir essa decisão? É a União, é o Estado, é o município,
né, de acordo com o quê? Com as repartições constitucionais da competência. Maravilha. E vai determinar, se for o caso, o ressarcimento ao ente que suportou ali aquele ônus, mas que na verdade talvez não fosse ele o responsável, então tem que ser ressarcido. Tranquilo? É isso. 8. É possível condenar judicialmente Estado ou município a investir na saúde os valores mínimos que não foram aplicados em anos anteriores. Então, veja bem. Nós temos aqui que nós podemos condenar Estado e município a investir na saúde os mínimos que não foram aplicados em anos anteriores. E aí a gente pode até desenhar isso de uma maneira muito simples. Suponhamos que essa aqui é a linha do tempo, né? Não está muito boa não, tá? Mas essa aqui é a linha do tempo. Pensa que está reto aí. Não está, mas você finge que está, tá? Então, essa aqui é a linha do tempo. E nós tivemos aqui um determinado ano, que você tinha ali o mínimo, né, da saúde, o mínimo da educação, você sabe que tem mínimos anuais que tem que ser aplicados obrigatoriamente, maravilha. E aí você tinha lá o valor mínimo da saúde para ser aplicado. Sei lá, vamos inventar um valor aqui que a gente consiga fazer a conta, né? R$ 1.000. A gente sabe que não é isso, é muito mais, mas vamos colocar R$ 1.000 só para fazer a conta, gente, né? Eu sou professor de direito, e mal, né, de matemática não dá. Então, R$ 1.000. Só que o que aconteceu? Na prática, o município, o estado, aplicou só a metade disso, aplicou R$ 500. Tá bom, mas se ele aplicou 500, ficou faltando 500. E essa aplicação é do mínimo. É do mínimo. Não pode aplicar menos. Então sobrou 500 só, vou colocar em verde, um saldo positivo de 500. Eu posso pegar esses 500, esse saldo positivo, e ano que vem, jogar no meu orçamento para qualquer outra coisa que eu queira? Para qualquer outra coisa? Porque, veja, no próximo ano, tá aqui, eu vou ter lá meus mais R$ 1.000, que é o mínimo daquele ano. Mas, e o desse ano aqui, o que aconteceu? Esses 500, eles, né, sobraram. O que eu vou fazer? Não apliquei o mínimo, o que eu faço? Posso aplicar em qualquer área que eu quiser? Posso jogar na minha lei orçamentária e disponibilizar para aplicar em qualquer área no ano que vem? Claro que não, você tem que aplicar de novo na saúde. Se você não aplicou esse ano, tem que aplicar no próximo. Né? Tem que aplicar no próximo, tem que se somar aqui, ó. E a decisão é exatamente essa, olha, é possível condenar judicialmente o Estado e o município a investir na saúde os valores mínimos que não foram aplicados em anos anteriores. Então, é isso que essa decisão está mandando fazer, tá? É isso, queridos, maravilha. Deixa eu voltar a caneta aqui. Ótimo. Vamos seguindo. Decisão 9, que eu trouxe para a gente trabalhar. Embora o STJ, essa aqui é fantástica, né? Essa aqui é o problema da colocação da união obrigatória no polo passivo, né? Essa decisão aqui, ó, vou marcar até um asterisco. O STJ chegou a decidir que não é obrigatória a presença da União no polo passivo de ação na qual se pede medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado aos protocolos do SUS. Traduzindo, o medicamento está liberado pela Anvisa, a Anvisa já permitiu a venda dele no Brasil, né? Tá lá na Anvisa, né? Porém, ele não está, né? Ele não está incorporado nos protocolos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o SUS não está liberando esse medicamento gratuitamente. Ele não está lá na lista do SUS. Então você tem aqui a Anvisa e o SUS. A Anvisa é um órgão federal. Obrigatoriamente, isso aqui vai deslocar a competência para a Justiça Federal e vai fazer com que você coloque a União no polo passivo. E essa é a conclusão do STF, não é a minha. Então o STF veio e falou assim, STJ, você está errado. Você está errado. O STJ, o Supremo disse exatamente isso. Opa. Oh, meu Deus. Aqui, ó, cliquei errado várias vezes. Vai dar certo. Peraí. Tá aqui. O Supremo... Oh, Jesus. Aí, agora sim. O Supremo veio e falou o seguinte, olha, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda, na qual se pede o fornecimento gratuito de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado aos protocolos do SUS. Então essa é a decisão do Supremo. E o que o Supremo quis dizer com isso, e ele afirma, e se você depois for lá na decisão, ler a decisão, né, mais robusta, você vai entender que o Supremo fala assim, olha, o STJ errou.
literalmente, alguns ministros chegam a falar, olha, o STJ errou, tá errado, né? Desrespeitou a nossa jurisprudência, tá errado, o STJ errou, tá? Literalmente é isso que o Supremo fala, tá? Porque o STJ, vou marcar em vermelho para você saber que essa aqui tá errada, né? Ele decidiu que não é obrigatória a presença da União no polo passivo nessas mesmas ações. Só que o STF decidiu que é. E você sabe muito bem que prevalece a decisão do Supremo. Então, eu vou até anotar. Não precisava, mas eu vou anotar. Tranquilo? Maravilha. Decisão 10. A diferença de classes no SUS é inconstitucional. Assim, segundo o Supremo, é inconstitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio SUS ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. Então, esse caso aqui é um caso clássico. Você tem vários hospitais particulares no Brasil que fazem atendimento pelo SUS. Então, você chega lá e o SUS disponibiliza, por exemplo, uma acomodação em um quarto lá, que tem três pessoas. Naquele mesmo quarto ficam 3 pessoas. O SUS paga naquele hospital esse quarto com 3 pessoas. E ele paga lá por dia, sei lá, vou colocar aqui um valor fácil de fazer a conta. R$ 1.000. Só que esse mesmo hospital, ele tem um quarto separado, bonitinho, que custa R$ 2.000 por dia. E aí, uma pessoa está internada aqui pelo SUS, ó. O Joãozinho está internado aqui pelo SUS, tá? E o SUS está pagando R$ 1.000 para ele. A família do Joãozinho chega lá e fala assim, ô, hospital, deixa eu te falar um negócio. Meu, o Joãozinho, nosso amigo, tá aí, o SUS está pagando R$ 1.000, né? Aquele outro quarto custa 2. Se a gente pagar a diferença, você não coloca o Joãozinho no quarto sozinho, não. Ó, nós pagamos mais 1.000, ó. Nós pagamos mais 1.000, que é a diferença. Dá 2.000, você transfere o Joãozinho para cá. Dá ou não dá? Aí veio o Supremo e falou assim, não pode não. E existe uma lei, na verdade, que proíbe isso, né? Existe uma lei no Brasil que proíbe isso. E o Supremo veio e falou assim, ó, é constitucional essa lei. A lei, a regra que proíbe, no âmbito do SUS, a internação em acomodações superiores, bem como atendimento diferenciado por médico do próprio SUS ou por outro médico conveniado, por meio de pagamento da diferença dos valores correspondentes, né? Essa lei é constitucional, porque ela proíbe isso. E eu não posso realmente permitir essa diferença, né? Então é isso. Então, maravilhosa decisão do Supremo, ratificando aquilo que já está previsto na lei, beleza? É a lei quem prevê, o Supremo vem e decide dizendo, olha, a lei realmente é inconstitucional, é constitucional, é válida, ela pode proibir sim, fez bem em proibir, beleza? É isso. O que é inconstitucional é a diferença, né, no SUS. Não pode ter diferença. Todos têm que ser tratados da mesma forma no SUS, tá? Maravilha. 11ª decisão. São inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de verbas públicas oriundas de fundo estadual de saúde que devem ter aplicação compulsória na área da saúde para atendimento de outras finalidades específicas. Então, vejam, decisão judicial, esse é um caso que aconteceu, uma decisão, o juiz foi lá e decidiu, né, determinando a constrição de certas verbas públicas que eram oriundas de um fundo de saúde. E esse fundo de saúde, ele, por lei, tinha aplicação específica e obrigatória, compulsória, na área da saúde. Então, o que o juiz fez? Ele mandou tirar verba desse fundo para atender outras demandas, qualquer outra, educação, cultura, desenvolvimento urbano, né, operação tapa-buraco, qualquer outra coisa. Tirou o dinheiro do fundo da educação, da saúde ali específico, tá? O Supremo veio e falou, o juiz não pode fazer isso. Essa decisão desse juiz é uma decisão inconstitucional. Então ele disse isso, olha, são inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de verbas públicas oriundas de fundo estadual de saúde para atendimentos de outras finalidades específicas. Porque as verbas desse fundo de saúde, elas têm aplicação compulsória na área da saúde, beleza? E eu posso dizer para vocês que se fosse da educação, daria na mesma, tá? O Supremo tem tido entendimentos nessa linha, tá? Maravilha.
12, 13 e 14. É constitucional a norma que impõe aos planos de saúde, agora só plano de saúde, né? O ressarcimento ao SUS de procedimentos médicos, hospitalares e ambulatoriais realizados e custeados pelo SUS em favor de cliente do respectivo plano de saúde. Ou seja, veja, a lei diz que o plano de saúde, né, quando o SUS, na verdade, melhor dizendo, né, a lei diz que é o seguinte, quando o SUS atende um cliente do plano de saúde, o plano de saúde tem que ressarcir o SUS, né? Então, por quê? Porque se a pessoa tem plano de saúde, o plano de saúde é que tem que arcar com aqueles custos médicos. E se o SUS arca, porque o SUS também não vai deixar ninguém morrer, ninguém deixar de ser atendido, né? Ou pelo menos não deveria, né? E aí ele vai lá e atende a pessoa e arca com aqueles custos, o SUS vai cobrar daquele plano de saúde. O plano de saúde vai ter que ressarcir, né, o SUS. É isso. A lei diz isso. E o Supremo disse que a lei é válida, é constitucional. A lei que obriga o plano de saúde a devolver para o SUS os valores que o SUS custeou para beneficiário, né, do plano de saúde, é uma lei válida, é uma lei constitucional, beleza? Essa foi a decisão. Então é constitucional a norma que impõe aos planos de saúde o ressarcimento ao SUS dos procedimentos médicos hospitalares ou ambulatoriais realizados e custeados pelo SUS em favor de clientes daquele plano de saúde, tá? 13. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, agora mudou, ó. Agora ele vai falar o seguinte, eu tenho um hospital privado, e veio o juiz e mandou internar o cara aqui no meu hospital privado a custas do SUS. Então, essa situação agora, ó. Veja, isso acontece muito, né? Às vezes você tem ali uma cidade, ela tem 20 UTIs no hospital público, só que está sobrecarregado, já ultrapassou o número, precisa internar mais 2, 3, 4 pessoas na UTI, risco de vida, né? O hospital privado tem várias vagas que estão abertas, né? O que o juiz faz? Manda internar aquelas pessoas no hospital privado às custas do SUS. Manda o SUS pagar, manda o ente federado pagar, né? Maravilha. Agora, então, a decisão vai tratar desse assunto. E ela diz assim, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS em cumprimento de ordem judicial deve utilizar como critério o mesmo que é adotado pelo ressarcimento do SUS para os serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Assim, se o hospital particular atender um paciente do SUS por força da decisão judicial, ele deverá ser ressarcido com base não na tabela do SUS, nem com base nos valores do mercado, mas sim com base na tabela da ANS. Traduzindo, o SUS tem uma tabela dele, de quanto que ele paga no convênio, lá quando ele fecha convênio, por exemplo, com o hospital privado, ele tem lá uma tabela que ele paga para aquele hospital. Então, ele paga, sei lá, R$1.000 na UTI. O hospital também tem uma tabela de mercado dele. Ele cobra 1.000, ele cobra 5.000. Então o SUS tem uma tabela que paga 1.000 e o hospital cobra 5.000 na UTI. Só que existe uma terceira tabela, que fica exatamente num fator intermediário entre essas duas, que é a tabela da ANS. Né? A ANS ela tem a tabela dela, e aí, por exemplo, lá na tabela da ANS é 2.500, né? A do SUS é 1.000, a do hospital é 5.000 e a da ANS é 2.500. Qual é a tabela que tem que ser usada? É a tabela da ANS. E essa tabela da ANS, ela tem que ser usada tanto nesse caso de decisão judicial, porque quando tem convênio vai usar a tabela do SUS, né? Mas nesse caso aqui é decisão judicial. Então o juiz mandou internar no hospital privado às custas do SUS, o SUS não vai pagar a tabela de SUS, ele vai pagar a tabela da ANS. Não vai nem pagar a tabela do SUS e nem a tabela do mercado, vai pagar a tabela da ANS. E essa tabela também é utilizada para quando o plano de saúde vai ressarcir o SUS, que foi a decisão 12 que a gente acabou de ver, né? Quando o SUS atende paciente do plano de saúde, o plano de saúde não tem que ressarcir o SUS? Sim. No valor de mercado? Não. No valor da tabela do SUS? Não. No valor da tabela da ANS. Beleza? Então, nos dois casos, tabela da ANS. Maravilha. 14ª decisão. O segurado de plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional para custear direitos fundamentais de natureza essencial,
ainda que à época do provimento, o medicamento ou serviço não possuíssem o respectivo registro nos órgãos competentes. Olha só para vocês verem, né? Então, o segurado de plano de saúde, ele queria ter acesso ali a um determinado tratamento, o plano de saúde não quis cobrir, ele entrou na justiça, conseguiu uma ordem judicial para custear aquele tratamento, então mandou o plano de saúde pagar aquele tratamento, né? Obviamente era um tratamento que buscava assegurar um direito fundamental de natureza essencial daquela pessoa, que seria a vida, a sua saúde, né? Basicamente é isso, né? Que você tem no serviço de saúde, tá? E depois pode ser que tenha ficado comprovada a ineficácia do tratamento ou qualquer coisa dessa natureza, porque, por exemplo, na época isso não estava registrado na Anvisa, não estava registrado nos protocolos do SUS, nem nada desse tipo. Mas o juiz mandou pagar, o juiz mandou o plano de saúde pagar. E aí o plano de saúde depois, por exemplo, pode até ter ganhado a ação no final, né? Mandou, por exemplo, numa cautelar, e aí o plano ganhou, chega lá e quer o quê? Cobrar de volta do segurado. Não vai poder cobrar de volta do segurado, não, né? Essa é a decisão do Supremo. Veja, o segurado de plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional para custear direitos fundamentais de natureza essencial, ainda que à época do provimento, medicamento ou serviço não possuísse o respectivo registro nos órgãos competentes. Tá bom? É isso. 15, 16 e 17, né? Decisões também muito importantes aqui. A 15, inclusive, né? Uma decisão muito relevante que trabalha com duas coisas. Vou até explicar essas duas coisas para a gente poder entender bem o que eu vou falar aqui no 15. Uma coisa é reversão legislativa da jurisprudência. Isso aqui é uma coisa. E outra coisa é o chamado efeito backlash, né? Queridos, muito cuidado. Uma coisa é reversão legislativa da jurisprudência, outra coisa é efeito backlash. As duas podem acontecer conjuntamente, claro, no mesmo contexto, e pode acontecer separadamente. Posso ter uma sem ter a outra, tá? Vamos lá. Reversão legislativa da jurisprudência. O que é isso? O Poder Judiciário dá uma decisão, especialmente os tribunais superiores, né? Em que a decisão vai ter uma amplitude maior, gerando muitas vezes, inclusive, precedentes vinculantes. Só que o que acontece? O Poder Legislativo não gosta, não concorda com a decisão. E o Poder Legislativo não concordando com a decisão, o que ele faz? Faz uma lei mudando os parâmetros legais que ensejaram, que embasaram aquela decisão. E aí, obviamente, vai mudar o direito. Porque a função do Legislativo é essa, né? Criar, né? Revogar e modificar o direito. Então ele vai lá e faz uma lei modificando o direito. Né? Então ele modifica mesmo o direito, através dessa nova lei. Óbvio que se essa decisão tivesse sido uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, pautada diretamente na interpretação de um artigo da Constituição, às vezes mudar a lei não vai ser o suficiente, porque foi pautada em um dispositivo da própria Constituição. Mas aí, essa reversão legislativa pode ser por meio de PEC, né? E resultar numa emenda à Constituição. E aí eu mudo o dispositivo constitucional e, obviamente, reverto a jurisprudência do mesmo jeito. Só que aí vou ter que fazer por PEC, porque por projeto de lei vai ser insuficiente, muitas vezes. Né? Pensando em quando as decisões são tomadas com base em dispositivo constitucional e não com base em dispositivo legal. Então isso é reversão legislativa da jurisprudência. É reverter aquilo que foi decidido pelos tribunais, por meio de uma alteração do parâmetro legislativo, seja lei, seja Constituição, tá? É isso. Agora, o que é efeito backlash? O efeito backlash é um efeito, ou seja, eu estou falando de um fenômeno que toma as pessoas. E quais pessoas? O povo, de um modo geral, né? De rejeição daquela decisão. Então, o efeito backlash é o efeito de rejeição da decisão.
Então, as pessoas, de um modo geral, o povo não vai concordar, os setores da sociedade civil organizada não vão concordar, né? E, obviamente, aí também os demais poderes não vão concordar, legislativo, executivo. Então, as pessoas vão rejeitar, vão dizer, cara, essa decisão aqui é inaceitável. Nós não concordamos com essa decisão. Essa decisão é absurda. Mas não é simplesmente o legislativo que não gostou e foi lá e mudou. Não. Na verdade, é uma rejeição geral daquela decisão. Óbvio que não é de todos, mas é geral. Há uma rejeição grande àquela decisão, uma forte rejeição àquela decisão. Esse é o efeito backlash. E o efeito backlash, ele pode ser acompanhado de várias medidas. Então, óbvio, o principal talvez seja a reversão legislativa, mas não é necessário. Pode ser que não tenha reversão legislativa. Nós podemos ter o efeito backlash com vários outros efeitos além da reversão legislativa. Pô, o descumprimento da decisão, ninguém cumpre a decisão. A decisão é horrorosa, ninguém vai cumprir. Né? As pessoas não cumprem. Né? Nós podemos ter, por exemplo, levar esse caso, porque rejeitamos a decisão, a cortes internacionais. Vamos levar esse caso, nós não concordamos com a decisão. Quantas decisões do Supremo que nós não concordamos e que acabaram depois sendo levadas a tribunal internacional? E o Brasil foi julgado em tribunal internacional. Né? Inclusive, às vezes até condenado por conta disso. Então, o efeito backlash, ele tem esse efeito de rejeição, né, de um modo geral. Enquanto a reversão legislativa é uma reversão da jurisprudência através da modificação do parâmetro legal. Tranquilo? Podem estar juntos e podem estar separados. Tá? Nesse caso aqui que eu vou falar para vocês, ele estava separado. Foi só reversão legislativa da jurisprudência. Não teve efeito backlash. Por quê? Porque nem deu tempo. Né? Veja, o STJ, ele num julgamento, né, fez o quê? Ele entendeu que o rol de atendimento dos planos de saúde da ANS era um rol exemplificativo e, portanto, o plano de saúde não precisava cumprir com nada que não tivesse naquela lista, não precisava prestar nenhum serviço que não tivesse naquela lista. O Congresso Nacional foi lá e falou assim, essa decisão é absurda, essa decisão está errada, vamos mudar. E aí foi lá e mudou. Né, reversão legislativa da jurisprudência. Mudou a lei para reverter a jurisprudência. Reversão legislativa da jurisprudência. Teve efeito backlash? Particularmente entendo que não. Por quê? Porque não deu tempo. Foi muito rápido. Foi assim, ó, decidiu, o Congresso já veio e pau, de uma vez. Não deu tempo de ter rejeição. Não deu tempo de ter rejeição. Vocês entendem? Nem deu tempo. Não deu nem para noticiar no Jornal Nacional. Entendeu? É isso. Tranquilo? Então, o Congresso Nacional rapidamente foi lá e criou a Lei 14.454 e disse que o rol era exemplificativo, tá? Exemplificativo e não taxativo. Decisão 16, STJ, o tratamento de pessoas autistas com transtorno do espectro autista, UTEA, deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde. Decisão importante, né? Só vou destacar aqui, tá? Então, o plano tem que cobrir de forma geral todos os tratamentos relativos ao autismo. Decisão 17, essa decisão também é relevante, diz que é obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de cirurgias de transgenitalização de plástica mamária com implantação de próteses em mulheres transexuais. Vejam, queridos, olha só para vocês verem. Esse caso é interessante, porque se você pegar a jurisprudência, de um modo geral, sobre implante de próteses mamárias, né, colocar silicone nos seios e outras cirurgias plásticas, de um modo geral, a jurisprudência sempre diz que os planos de saúde não têm que cobrir essas cirurgias, a não ser quando elas são reparadoras, né, cirurgias reparadoras, a pessoa sofreu um acidente, pegou fogo no corpo dela, aí precisa de uma plástica reparadora, aí tudo bem. Mas tirando esses casos, né, a jurisprudência dos tribunais superiores sempre foi contrária, falou assim, olha, não pode obrigar a colocar, por exemplo, silicone, né, nunca pôde. Então, é uma decisão que você sempre viu, era sempre nesse sentido. Então, às vezes você tinha, por exemplo, casos extremos, casos de mulheres que se sentiam muito mal porque tinham seios pequenos, mulheres que chegaram até a se suicidar por isso, gerar depressão na mulher, que ela tinha seios pequenos, era objeto de zombaria, ela feia, e coisas desse tipo. Isso aqui não me importa, é da cabeça da pessoa. Eu respeito todo mundo, né? Eu tô dizendo assim que, né, eu não tô aqui para discutir os fatores que levaram a pessoa a pensar desse jeito. Mas bem, e aí a pessoa buscava no plano de saúde e era negado. E essa mesma mulher, muitas vezes, entrava na justiça e a justiça sempre negou, disse, olha, você não tem direito a esse plano de saúde. Os planos de saúde não tem que cobrir seu silicone, não. Tá. Só que o STJ disse, não tem que cobrir se for mulher, né,
cisgênero, ou seja, a mulher que nasceu mulher se identifica como mulher. Se for transexual, aí é obrigado a, cumprir, a cobrir sim. Aí o plano de saúde tem que cobrir sim. Então, se era um homem que se identifica como uma mulher, e aí agora é uma pessoa transexual, agora o plano de saúde é obrigado a cumprir. Ele não é obrigado a cumprir para mulher cisgênero, mas para mulher transexual ele é obrigado a cumprir sim. Tranquilo? É obrigado a cobrir. Tá? É isso. Bem, para a gente encerrar, duas decisões também muito importantes, as duas sobre piso salarial de profissionais da saúde, né, que inclusive foram dispositivos constitucionais que foram colocados recentemente na Constituição, há pouco tempo, e que já temos decisões do Supremo regulamentando aqui a implementação, né, desses pisos. Então, vamos lá. Primeiro, o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias dos municípios, estados e DF. O Supremo decidiu que esses agentes, eles fazem jus ao piso, até porque isso está expresso na Constituição Federal, esse piso salarial fixado em lei federal, devendo a União arcar, e esse é o ponto mais relevante da decisão, vou até grifar de cor diferente, arcar com o ônus da diferença entre piso nacional e o previsto na legislação dos entes subnacionais. Traduzindo, o piso nacional, 2 salários mínimos, né? E o município, na lei dele, previa ali, você sabe muito bem que toda remuneração está prevista em lei, o piso lá previa vencimento de R$ 1.500. Então tem uma diferença aí de 1.400. Quem vai pagar essa diferença? O município? Não, a União. A União tem que repassar essa verba para o município para arcar com essa diferença, tá bom? Isso, inclusive, está previsto na Constituição, tá? 19, né? 19. Vamos mudar. Trabalhadores do setor público, né? Ah, tá. Essa aqui é dos enfermeiros. Todos os profissionais de enfermagem. Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e parteira. As 4 profissões, tá? E aí, o que o Supremo disse? Olha, aos trabalhadores do setor público, ou seja, enfermeiro, parteiro, etc., do setor público, municipal, estadual, distrital, da União, né? O piso nacional da enfermagem deve ser pago pelos municípios e estados na medida dos repasses federais. Então, beleza, tem que pagar o piso. Está regulamentado em lei federal, inclusive. Tá, só que já o município pagava um valor X. O piso veio e é bem maior. O município vai ter que arcar com aquela diferença? Não. Quem vai ter que arcar com a diferença é a União. Então, ele vai ter que pagar o piso a partir dos repasses federais. Na medida em que a União for repassando, ele vai pagar o piso, né? E o Estado a mesma coisa. Enquanto, agora, os trabalhadores privados, olha, vamos mudar. Enquanto os trabalhadores do setor privado, porque o piso da enfermagem vale também para o setor privado, né? Enfermeiro de hospital particular, tranquilo? O piso deve ser pago conforme fixado em lei, então a lei já fixou, apenas se não houver acordo coletivo, prevalecendo o negociado sobre o legislado. Então, veja, se tiver acordo, paga o piso do acordo, se não, paga o piso da lei. Tranquilo? Para os trabalhadores do setor privado, é isso. E aí ele segue dizendo o seguinte, agora uma parte comum. Em todos os casos, tratando-se de carga horária reduzida, então enfermeiro é enfermeiro só de 20 horas, não de 44, né? O piso salarial deve ser proporcional às horas trabalhadas, isto é, o pagamento salarial é proporcional à carga, né, de 8 horas diárias e 44 semanais de trabalho, de modo que se a jornada for inferior, ela vai ser reduzida, né, a remuneração vai ser reduzida, é isso, né? Por fim, por razões de segurança jurídica, na época, o Supremo definiu que a aplicação da lei só ocorreria, né, depois de 60 dias a contar da publicação da ata de julgamento da DI 7222, né, mesmo que as negociações já tivessem se encerrado antes desse prazo, tá bom? É isso, queridos, ou seja, tivemos aqui modulação de efeitos, né, foi isso, foi uma decisão que teve modulação de efeitos. E perceba que não foi nem apenas inversão, né, dos efeitos. Foi uma modulação típica mesmo, em que o Supremo fixou um marco temporal específico, a partir do qual nós teríamos o início, né, da produção de efeitos dessa decisão. Então, veja, meus amigos, nós chegamos aqui ao final da nossa aula, né, chegamos aqui ao final da nossa aula, e, ó, não, peraí, cliquei no botão errado, isso aqui é para outro momento, né, quero parar aqui, não estou conseguindo, acho que eu vou ter que apertar outro botão, achei o botão, voltando aqui,
Vamos ver se vai voltar aqui pra gente, né? Eu tô apanhando aqui, como sempre. Agora achei aqui, pronto, consegui voltar. Às vezes eu apanho da tecnologia, né? Mas ainda bem que a aula já acabou, tranquilo. Então foi um prazer estar aqui com vocês, né? Olha, no meu manual de direito constitucional, no manual de direito constitucional do Zero Direito, essas decisões estão todas esquematizadíssimas para vocês, tá? Então sempre faço desse jeito, bem esquematizado, bem simplificado, para que você entenda a decisão e tenha sempre aquele coração ali, aquilo que realmente cai como alternativa de prova. E a mesma coisa aqui nas aulas do magistrar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.